A confusão é um sintoma que não nos permite pensar com clareza. Normalmente, quando nós estamos perdidos, isso se chama desorientação. Algumas vezes isso acontece por conta de uma profunda angústia, ou desapontamento, ou desilusão, tristeza. Você já se sentiu assim? Desorientado, perdido. Já se perdeu alguma vez na vida? Eu não estou falando daquele dia em que você não consegue lembrar onde é que estacionou o carro no shopping. Isso já aconteceu comigo 1 milhão de vezes. Aliás, uma vez eu levei um professor americano para o aeroporto e liguei para a Julie. Disse, olha, não tenho hora para chegar em casa. Por quê? Porque eu não faço a menor ideia onde está o carro. E olha, não é nada agradável andar corredor por corredor por corredor no estacionamento de um aeroporto tentando achar seu carro. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Talvez o mais perto do que eu estou querendo dizer nessa noite, que ilustre um pouco dessa experiência de estar perdido, foi algo que me aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Um amigo meu chamado Fábio, alguns conhecem o Fábio. Ele apareceu na porta da minha casa com essa ideia. Ele disse, Leandro, eu vim te convidar para a gente atravessar a Serra do Mar em direção a Bertioga. Mas nós vamos fazer isso sem guia, sem equipamento, sem bússola, sem mapa, sem adulto, sem consentimento dos pais e sem informar nenhum adulto. Ele tinha 14, eu tinha 13. Eu disse, que loucura é essa? Sensacional, vamos fazer agora. E nós, dois meninos, saímos de Suzano na época, viemos até Mogi, apanhamos um ônibus na rodoviária e em poucos minutos estávamos diante da serra, sem saber se a trilha era ali mesmo. O Fábio tinha uma formação cristã e antes de entrar, eu acho que ele ficou meio assustado com o tamanho de tudo aquilo. Ele disse assim, Leandro, vamos orar. Eu achei uma idiotice aquilo. Nunca gostei desse negócio. Falei, não, tudo que eu preciso está bem aqui, Fábio. Eu tirei do bolso uma fita, amarrei na testa porque o John Rumble estava na moda. No outro, um canivete. Mas o Fábio fez lá a oração dele, pedindo Jesus, que é o guia, fizesse alguma coisa por nós. E aí, como um tiro no meio daquela mata, nós entramos correndo. Corríamos, provocávamos um ao outro, ríamos, saltávamos numa direção, noutra direção. Quanta adrenalina e quanta emoção. Em pouco tempo, nós nos demos conta. A gente já não passou aqui? Parece que eu já vi essa árvore. E de repente todas as árvores pareciam idênticas. Eram altas, o dia estava cinzento, a sombra era muito grande, e a gente já não tinha mais a menor ideia para onde era sul, norte, leste, oeste. Estávamos totalmente perdidos e desorientados. Como diz o ditado, miséria pouca é bobagem. Começou a chover. Ficou mais escuro ainda. E a gente teve uma ideia brilhante, eu não vou dizer quem foi o autor da ideia. Chegar ao rio, vamos achar o rio. Porque nós aprendemos na escola que todo rio vai desaguar no mar. Se a gente achar o rio, a gente sai dessa. E saímos procurando o rio, meio que pelo som, tentando encontrar. Mas sabe de uma coisa? Nem todos os lugares da Serra do Mar ali te dão realmente acesso ao rio. Isso era um pequeno detalhe que a gente não considerou. Mas nós fomos nos lançando literalmente numa ribanceira de árvore em árvore. Eu tinha espinhos nas mãos. E finalmente vimos o rio. Estávamos em cima de uma pedra imensa, o rio com água caudalosa, largo naquele ponto, impossível da gente atravessar. A noite já estava chegando a essa altura.
Semana que vem você vem que eu vou te contar o final dessa história. Ah! Naquela hora, gente, quando nós estávamos sobre aquela pedra, dois meninos, assustados, sem saber o que fazer, do outro lado do rio, do outro lado da margem, apareceram uns 3 ou 4, a memória agora me trai a exatidão. 3 ou 4 rapazes vestidos com roupa de exército, bem preparados, equipados, e eles gritaram: vocês estão precisando de ajuda? E a gente em uníssono berrou: sim, nós estamos perdidos! O lugar que nós estávamos era tão complicado que os rapazes perguntaram assim: mas vocês caíram aí de paraquedas? Para você ter uma ideia. A gente está perdido, tira a gente daqui. Então, eles cortaram uma árvore, um tronco, uma coisa assim, e deitaram sobre o rio. E então disseram: agora vocês vão ter que saltar na água, agarrar esse tronco e atravessar. E quando vocês chegarem do outro lado, nós vamos tirar vocês da água. Bom, o Fábio era mais velho, ele disse: Leandro, eu sou mais velho, eu vou na frente. Até hoje eu não sei se ele fez porque era mais velho, porque era mais corajoso, porque ele achava que era mais rápido para sair dali. O que eu sei foi que quando ele saltou na água, ele foi literalmente engolido pelas águas. Ele passou por baixo do tronco, não conseguiu segurar, e eu vi o meu amigo desaparecer debaixo de uma rocha, no meio do rio. Naquele momento, meus queridos, eu não sei explicar isso, mas foi como se tudo começasse a ficar em câmera lenta. Tudo estava acontecendo tão lento. Eu comecei a sentir ânsia de vômito. Meu corpo inteiro formigava. Eu beliscava a mim mesmo para ver se aquilo não era um pesadelo ruim do qual eu poderia me despertar. Lembro que o Fábio deixou uma bolsa para trás, ele tinha uma Bíblia naquela bolsa. Eu abri a Bíblia dele para ver uma passagem qualquer. E eu me lembro que a passagem que saiu dizia assim: Moisés, meu servo, é morto. Não me ajudou em nada aquele versículo. A sensação de desespero só era maior. E tudo parecia indo assim, em câmera lenta. Não sei se você já passou por isso. A sensação de desorientação, de confusão mental. Então, um rapaz daqueles que estava bem aparatado saltou no rio também e também desapareceu debaixo da mesma pedra. E metros adiante surgiram os dois. Aleluia, põe aleluia nisso aí, porque olha, eu estava desesperado. Então eles gritaram: olha, você fica aí, calma, que nós vamos atravessar o rio e nós vamos tirar você daí. E assim fizeram. E aí nós fizemos uma caminhada por aquela mata, já à noite, silenciosa. Eles nos deixaram na estrada, disseram: aqui passa ônibus, espera o ônibus aqui. E voltaram para dentro da mata. Algumas pessoas me perguntam até hoje: anjos? Tudo que eu posso te dizer é o seguinte: naquela hora, eles foram. Porque nós estávamos perdidos e precisávamos ser resgatados. E pela instrumentalidade daqueles jovens, nós fomos resgatados. Sabe, a humanidade está perdida. A humanidade está desorientada. Nós achamos que nós conseguimos resolver o caminho e sair e encontrar o jeito de resolver a coisa. Mas nós não sabemos. E quanto mais a gente tenta se livrar dos nossos problemas, mais a gente se vê perdido. É ou não é assim? E você olha para o caminho e diz: eu já estive aqui antes. Eu estou andando em círculos, eu estou no mesmo lugar, eu estou completamente perdido. Talvez o que melhor ilustre isso foi a experiência dos discípulos de Jesus nos evangelhos. Pense por um momento, Jesus surge em cena, convida aqueles jovens para deixarem a carreira, abandona a sua carreira, deixa a sua família, deixa tudo que você tem, deixa a sua rede, vem e me segue. Eu vou fazer de você
pescador de homens, eu vou dar sentido para a sua vida, vou dar propósito para a sua vida. E eles passam a seguir aquele jovem mestre, Rabino Galileu, e vão seguindo a Jesus. E Jesus cura os cegos, os leprosos, ressuscita os mortos, extraordinário. Jesus anuncia a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus está aqui, próximo, entre vós. E então eles começam a ter novos sonhos. Quem sabe a gente não pode reinar com ele? Quem sabe eu não posso ser importante no reino dele? Aliás, diz a Bíblia que até uma mãe judia procurou Jesus para uma conversa particular e disse: Rabi, Rabi, faz um favor para essa mãe envelhecida, dá um lugar para os meus filhos, um à sua direita no seu reino, o outro à sua esquerda. Faça esse favor para essa mãe judia envelhecida. Shalom, shalom. Eles sonhavam com o reino, sonhavam com o poder, sonhavam em depor o Império Romano, em mudar o mundo. Todos estes sonhos entraram em Jerusalém com o povo clamando Jesus, aclamando Jesus: salva-nos agora, o rei dos judeus. Jesus dizendo: se eles se calarem, as pedras clamarão. Sensacional! Mas uma semana depois, o mesmo povo gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E as palavras mudaram: traição, falso julgamento, condenação injusta. Jesus é pregado na cruz, morre e é sepultado. E os discípulos de Jesus, eles fogem como ratos fogem no navio, perdidos. É sexta-feira, é luto, é angustiante, é doloroso. Você já esteve lá, uma experiência de sexta-feira, quando o médico diz o que você não gostaria de ouvir? Quando o telefone toca e a pior notícia que você poderia ouvir, você escuta naquele dia. Você já esteve nessa situação, em que é uma situação de sexta-feira, em que você fica tão desorientado que parece que nada mais faz sentido, porque eles olhavam, o Cristo que eles seguiram está agora pendurado na cruz, e nada mais faz sentido. Não faz sentido ler a Bíblia, não faz mais sentido orar, não faz mais sentido crer, não faz mais sentido frequentar a igreja, não faz mais sentido abraçar o evangelho, não faz mais sentido viver. O que me chama a atenção é que tudo isso deveria estar tão claro, tão cristalino, porque Jesus não escondeu isso. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 16. Versículo 21. A palavra de Deus diz assim: desde esse tempo, vamos fazer uma pequena pausa para entendermos o contexto da passagem. Desde esse tempo, qual tempo? No contexto dessa passagem, Jesus faz uma pesquisa de opinião com seus discípulos. Pergunta: quem estão dizendo os homens que eu sou? E as respostas foram várias. Jeremias, um dos profetas, João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Naquela pesquisa de opinião pública, Pedro acerta. Pedro diz assim: para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Desde esse tempo, desde esse momento, Jesus passa a dizer algo com muita clareza:
começou Jesus Cristo a mostrar. A ideia aqui da palavra mostrar é, Jesus usou o vernáculo que eles conheciam, Jesus falou com objetividade, ele não usou parábolas, não usou figura de linguagem, ele foi objetivo. Jesus passou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Está claro? Está claro. Está claro. Aliás, aqui Jesus denuncia algo. Ele diz assim que ele sofreria na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Os anciãos eram os homens de cabeça branca, líderes do povo, que deveriam ser maturos e pessoas de respeito, mas não eram. Os principais sacerdotes eram aqueles que controlavam o templo e o sistema sacrificial, os saduceus. Deviam ser gente piedosa, mas não eram. Os escribas eram os intérpretes da lei, os fariseus. Exemplo para o povo, deveriam ser gente boa, mas não eram. Jesus estava dizendo que a religião divorciada de Deus é a pior praga que pode existir sobre a face da terra. Porque eram os religiosos que iam ser o maior problema para o ministério de Jesus e para a pessoa de Jesus. Eles vão armar uma situação terrível, eu vou sofrer na mão deles, eu vou ser condenado, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, então, nós conhecemos a história, ele intervém e começa a repreender Jesus. Veja o que diz o versículo seguinte, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que está acontecendo? Veja o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: isso de modo nenhum te acontecerá. Tem compaixão de ti. Não se submeta a este sofrimento. E Jesus olha para Pedro, e eu penso que o tom de Jesus não foi um tom de ira, de raiva. Foi um tom, por assim dizer, de desapontamento. Como é que você pode estar falando uma coisa dessa? Você está falando a mesma coisa que o diabo me falou. Porque em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, como foi que o diabo abordou Jesus? Depois de 40 dias, Jesus teve fome. E o diabo disse: você não precisa sofrer. Transforma as pedras em pães. E tem mais, esquece esse negócio de cruz. Ninguém quer morrer, ninguém quer saber de cruz. Ofereça pão, ofereça riqueza, ofereça poder, e as multidões vão te seguir. Agora, quando Pedro se aproxima de Jesus, e ele diz: isso de modo nenhum te acontecerá, sofrimento, cruz, vergonha, humilhação, ele está dizendo a mesma coisa que o diabo dissera. Quem sabe um evangelho sem cruz? Quem sabe um evangelho sem dor? Quem sabe um evangelho sem angústia, sem batalha? E Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus, mas dos homens. Sabe por quê? Jesus não veio para fazer a nossa vida mais fácil. Jesus veio para fazer a nossa vida extraordinária. E isso é muito diferente. Aqueles que ambicionam ter um evangelho que simplesmente torna a vida mais fácil, não conheceram o evangelho de Jesus. Se fosse apenas uma vez que Jesus dissesse alguma coisa assim, eu ainda entenderia a confusão dos discípulos que se dispersaram diante do sofrimento. Mas continue no texto. Veja o capítulo 17. No capítulo 17, nós encontramos, depois do chamado Monte da Transfiguração, em que Jesus teve a sua roupa brilhando como o sol. No versículo 9, diz assim o texto: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos.
Está claro? Está claro? Eu acho muito interessante que na sequência, o versículo 10 assim, mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus está dizendo, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Ele diz, não, tudo bem, Jesus, mas a gente quer saber aqui, a gente tem uma dúvida teológica. Não entendiam a dimensão do que ele estava falando. E provavelmente, se eu e você estivéssemos lá, também não entenderíamos. Ainda no capítulo 17, veja o que diz o versículo 22 e o versículo 23. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia, que ótimo! Não, olha o que diz a última parte do texto. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Na cabeça dos discípulos, se Jesus morresse na cruz, isso demonstrava fraqueza. Se Jesus morresse, sofresse, lhes dava a impressão de que as promessas de Jesus eram promessas vazias. Fraqueza e promessas vazias. Fraqueza e promessas vazias. Era isso que eles imaginavam, não conseguiam entender a grandeza do Evangelho. Mas Jesus por 3 vezes, não uma, não duas, mas por 3 vezes, com todas as letras, ele deixou claro que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Naquela noite triste, Jesus é feito prisioneiro, injustamente condenado, como sabemos, pregado na cruz, morre, é sepultado. E os discípulos olham para tudo aquilo e a vida não faz mais sentido. Mas o que me chama a atenção é que, embora os discípulos estivessem assim, nesse dia de trevas, de escuridão, de luto, de dissabor, curiosamente, aqueles que eram opositores à mensagem de Jesus acreditavam que algo poderia acontecer. Veja Mateus capítulo 27. A partir do versículo 62. No dia seguinte, esse é o sábado, houve trevas, houve um terremoto, Jesus morreu, foi sepultado, agora é sábado. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide, guardai o sepulcro como bem vos parece. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Parece que agora surge uma luz bruxuleante. Parece que eles estão agora considerando que algo extraordinário poderia acontecer. Parece que os inimigos de Jesus estão começando a imaginar, mas e se o que ele disse é verdade? Apesar dos discípulos de Jesus não conseguirem entender aquilo. Mas Jesus falou com tanta clareza, que até quem não o seguia entendia. E eles começam a pensar, será? Então vamos resolver esse negócio. Segundo Josh McDowell, a pedra que foi colocada na porta do sepulcro talvez pesasse perto de 2 toneladas. Jesus, quando foi, por assim dizer, mumificado, colocado naqueles lençóis na mortalha, colocaram várias especiarias. O peso da especiaria podia chegar perto de 70 quilos. Jesus teve uma faixa que prendia a sua boca, um lenço no rosto, colocado dentro do sepulcro, uma pedra de 2 toneladas. Eles pediram o selo do Império Romano. Se fosse violado, quem quer que violasse o selo do Império seria morto, condenado à morte. Colocaram uma escolta, soldados romanos, verdadeiras máquinas de guerra, estão à frente do túmulo de Jesus guardando. Isso é sábado.
no domingo, bem cedo. As mulheres decidem prestar uma última homenagem. Como quem vai a um cemitério levar flores a um ente querido, a memória de um ente querido. Assim elas fazem. Mas quando chegam naquele lugar, Mateus capítulo 28, nos mostra que coisas extraordinárias aconteceram ali. Veja só, 28, a partir do versículo 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Eu acredito que Deus tem um senso de humor incrível. Elas chegam de madrugada, é noite, está escuro. Um terremoto. Imagina você indo no cemitério e um terremoto no cemitério. Muita gente aqui, só olhando aqui da frente, eu já vi que correria só com terremoto. Como se não bastasse, aparece um anjo. Ele é descrito como se fosse um relâmpago. A máquina de guerra, de combate, os soldados estão tão apavorados que eles ficam como se estivessem mortos. E o anjo, cheio de bom humor, olha para as mulheres e diz: não temas, está tudo sob controle. Se ele me dissesse não temas, eu ia sair a mais de 210 quilômetros por hora daquele lugar. Eu ia correr tanto daquele lugar. Ele diz: não temas. E ele fala primeiro uma coisa, o que é óbvio, vocês vieram buscar Jesus que foi crucificado. Isso era óbvio. Aí ele fala algo que não era óbvio. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Mateus não nos conta um incidente importante. Que elas correm, João nos conta isso, elas correm para falar com Pedro e João. Eu vou pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 20. Quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 20. Então correu, essas são as mulheres, então correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Bom, João está dizendo isso a respeito dele, então ficamos com a palavra de João, que ele correu mais que Pedro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Agora, eles entram no sepulcro, e a ficha cai. Ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas ressuscitou como Lázaro, por exemplo. A Bíblia nos diz que Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Isso quer dizer que, de alguma maneira, ele tinha a capacidade de desmolecularizar o corpo dele. Talvez a física quântica possa explicar isso, não eu peço desculpas por isso. Mas ele conseguia, por exemplo, entrar num ambiente que a porta estava fechada. Mas, ao mesmo tempo, ele não era só um plasma, um fantasma voando, porque ele podia comer, ele podia ser tocado, ele podia interagir com as pessoas, mas podia viajar a quilômetros e quilômetros, uma velocidade impressionante. Por que Deus tirou a pedra do sepulcro?
Jesus podia sair de lá, ele saiu de dentro dos lençóis. Jesus podia sair de dentro do sepulcro sem que a pedra fosse tirada, sem que o selo do Império Romano fosse rompido. Ele podia. Porque Jesus tirou a pedra. Para que Pedro e João pudessem entrar no sepulcro. Deus não tirou a pedra para que Jesus pudesse sair, mas para que Pedro e João pudessem entrar. E vendo, crescem. A pedra foi tirada para que eu e você pudéssemos entrar. Sabe por quê? Porque a conclusão do Evangelho é que o mundo nos dá promessas vazias. Mas Jesus nos dá uma cruz vazia, uma promessa de perdão para os nossos pecados. Não importa que erro você tenha cometido na sua vida, há perdão para os seus pecados. No Evangelho nós temos um túmulo vazio, com a promessa de que nós temos a esperança da vida eterna. E a esperança de que amanhã pode ser melhor que hoje. No Evangelho nós temos lençóis vazios, para dizer que a gente pode ter a certeza da comunhão com o Filho de Deus. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele está aqui nessa noite. O lençol está vazio. Ele está no nosso meio. Quando os discípulos consideravam que Jesus morrer na cruz era um símbolo de fraqueza, não. Era um símbolo de grande poder. Porque na cruz, ele carregou os pecados de toda a humanidade. Sobre aquela cruz, Jesus carregou sobre os seus ombros o pecado de todos nós e todos os nossos pecados. Lá na cruz, Jesus carregou todo crime contra a humanidade, todo genocídio, todo indescritível ato opressor e tirânico, todo ato de terrorismo, toda nação faminta e ignorada, toda gota de sangue inocente derramada, toda culpa pelo abandono dos órfãos, todo necessitado ignorado, toda forma de perversão humana, todo casamento destruído, toda palavra de ódio, toda agressão, todo ato de injustiça, toda morte, toda amargura, toda perda, todo medo, toda mentira, toda dúvida, toda dor, tudo, todos sobre ele, na cruz, ao terceiro dia, ele ressurgiu. Hoje não é uma noite de luto, é uma noite de celebração. Ele vive, ele verdadeiramente vive. Eu não sei aonde você se encontra, qual é a sua situação, quão desorientado você sente, mas eu sei de uma coisa: em Cristo você pode encontrar todas as respostas que você está procurando. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé. Pode ser que você tenha vindo aqui a primeira vez e ainda não colocou a sua fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Faça isso hoje. Há na cruz perdão para você. Mas ainda é possível que a sua vida esteja tão difícil que você precise de esperança. O túmulo está vazio. Há esperança em Jesus. É possível que você tenha chorado por ter perdido alguém. A esperança do reencontro. É possível que você precise de força para a batalha diária. O lençol está vazio. Nós temos comunhão com o Filho de Deus. Ele vive. Verdadeiramente Ele vive. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada pessoa que entrou por aquela porta. Obrigado por cada louvor aqui entoado. E acima de tudo, obrigado porque cada palavra pronunciada pelo Teu Filho Jesus se cumpriu de modo irretorquível, Senhor. Tudo que Ele disse que sofreria, Ele sofreu. A morte que Ele disse que morreria, Ele morreu. E a ressurreição que Ele nos prometeu, Ele cumpriu cabalmente cada coisa. E nessa noite, Senhor, nós não queremos mais viver desorientados.
Não queremos mais viver perdidos com promessas vazias. Queremos entender a força de Jesus morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Queremos abraçar as promessas plenas do sepulcro vazio, da cruz vazia e dos lençóis vazios. E nessa noite, Senhor, nenhum de nós saia daqui como chegou, que pela graça do nosso Salvador, saiamos daqui diferentes, mais parecidos com Ele. Em nome de Jesus, cremos, oramos e agradecemos. Amém.